bem, estamos de volta com você nesse dia. Eu gostaria de mandar um abraço para uma pessoa, uma telespectadora, que sempre está conosco. O nome dela é Lucilene. Receba nosso carinho, irmã Lucilene, esposa do irmão Frankmar, aqui de Manaus, da área 10, da liderança do pastor Francisco Pontes. Lucilene, receba nosso carinho, nossa amizade. Deus te abençoe grandemente. Amém? E todos os nossos telespectadores queridos que estão nesse momento ligados na Boas Novas, um grande abraço, com bastante carinho e com a graça e o amor de Deus, que Ele possa estar nas nossas vidas hoje. Eu quero hoje, antes de começar a falar sobre esse tema, que é sobre a questão dos pilares para uma boa edificação, sobre as mulheres que estão edificando, construindo os seus lares. Eu tenho uma palavra hoje que Deus tem colocado no meu coração concernente à esperança. Muitas vezes a gente cansa de esperar o milagre, cansa de orar, cansa de aguardar algo que a gente anela e às vezes demora. E às vezes, em meio a tudo isso, a esperança, ela quer morrer, ela quer ficar assim, sabe, escassa, parece que ela vai sumir e você sente assim um pouco desesperançoso. Hoje, Deus quer encher o teu coração desse ingrediente tão importante, que é a esperança. Nós não vivemos sem ela, é o nosso combustível, é a esperança, primeiramente em Deus, de que Ele vai garantir que a gente vai chegar lá, que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos conseguir criar nossos filhos, vamos conseguir trabalhar, continuar, dar sequência na nossa vida. Se nós tirássemos a esperança da nossa vida, seria muito difícil. Portanto, hoje, o teu inimigo e o meu inimigo, porque a gente tem um inimigo, tem pessoas que acham que a gente não tem, temos sim. Como assim como existe Deus, existe o inimigo de Deus, existe o mal. E o mal, personificado em Satanás, no diabo, aquele que existe, os demônios, eles querem roubar a nossa esperança. Para a gente ficar pensando que tudo acabou, que tudo está triste, que não tem mais jeito. Mas onde existe Deus, e Deus está em todos os lugares. Então, aonde Ele está, haverá esperança. Se Deus está na tua vida e você está confiando em Deus, você não precisa ficar desesperançosa, desesperançoso. Esperança. Há esperança em Deus. Então, coloca os teus olhos nele e eu vou deixar para você um presente hoje, um versículo, antes de nós entrarmos aqui no nosso tema de hoje. Isso aqui não é o nosso tema, mas é algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E olha só o que diz Romanos, capítulo 15, e é o versículo 13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, na vossa fé, no teu acreditar, no teu crer nele, que ele possa te encher de toda a esperança, não é? De toda esperança, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda a paz, para que você e eu sejamos ricos de esperança. Tenhamos muita esperança em nós. Sejamos ricos, esperando em Deus. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É com o poder de Deus, é com Ele que nós podemos ter esperança. Tem uma música que diz assim: porque Ele vive, porque Deus está vivo, Ele vive, eu posso crer no amanhã. Crer que Ele virá, crer que Ele existe, crer que dias melhores virão, crer que coisas boas vão acontecer, mesmo que nesse momento elas não estejam acontecendo. Elas estão difíceis, tudo está ruim, mas a esperança é o fator que me faz ver que amanhã será melhor. E Deus quer isso para você
e para mim. Especialmente para mães que estão orando por filhos, orando pelo lar, orando por uma circunstância. E pode parecer que a circunstância não esteja mudando. Está tudo igual, tudo difícil, tudo complicado, do mesmo jeito. Essa palavra para você hoje. O Deus da esperança quer que você esteja cheio da alegria e de paz e ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É para nós hoje esta palavra, amém? O nosso tema hoje está em Provérbios, no capítulo 14, e ele diz assim, eu acho que todo mundo que conhece um pouco a palavra de Deus, a Bíblia, já está um pouco familiarizado com essa passagem, que diz assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher insensata, a tola, com as próprias mãos a destrói. Com as próprias mãos derruba tudo. A sábia constrói. A insensata, que não é sábia, com as próprias mãos. Não precisa chamar ninguém para destruir a casa dela. Não precisa chamar ninguém para desfazer nada. Ela mesma desfaz aquilo que é tão importante, que é o bom andamento, a paz do seu lar, da sua casa. Vamos analisar um pouco essa passagem e refletir que quando o Espírito Santo, através aqui do autor de Provérbios, que foi um homem, mas é Deus que inspirou ele, o Espírito Santo, ele fala algo interessante aqui. A palavra é direcionada às mulheres. Não está falando o homem sábio edifica a sua casa. O homem sábio edifica o seu lar. É uma tarefa, uma missão dada primordialmente às mulheres. Não sei se é porque nós passamos, às vezes, mais tempo no lar, não é? Mais tempo com os filhos, mais tempo gerenciando o bom andamento da nossa casa, do nosso lar. Não sei, mas eu acho que talvez seja por isso que essa palavra é direcionada. Interessante, não está falando o homem sábio edifica a sua casa. Está falando a mulher sábia. Está dizendo, então, que é um chamado dado à mulher. Um chamado dado por quem? Por Deus. Ele está dizendo, ora, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, não é? Então, uma responsabilidade confiada a você, mulher, e a mim, e ela é dada a nós por Deus. Ele que nos dá essa missão, proporciona, e é Ele que nos ajuda. A gente não está edificando sozinhas. Ele nos dá graça, dá força, condições de sermos boas edificadoras. Vamos ver o que significa o verbo, o termo edificar. Edificar, eu estava olhando aqui no dicionário Michaelis, significa construir. Significa construir, edificar, não é? É que nem você constrói um prédio, constrói uma casa. Você não constrói de uma vez, leva tempo. Você coloca um tijolo, depois outro, depois amassa. Primeiro você faz o fundamento, tem que cavar ali para colocar as colunas, não é? Fazer a base, porque você fazer uma casa de qualquer jeito, ela cai. Aí depois que você fizer aquela base, aí você constrói em cima, depois você levanta as colunas, paredes, né, as vigas e todas as coisas mais para você fazer uma boa construção. Então a palavra edificar significa construir, mas ela também nesse dicionário diz o seguinte, que ela significa incutir sentimentos morais e religiosos. Nós vamos dizer que esses sentimentos aqui religiosos significa incutir valores bíblicos, valores da palavra, da Bíblia, na vida dos nossos filhos. Então, edificar pode ser incutir valores, edificar, construir a nossa casa, construir o nosso lar, construir, não é? Cuidando da nossa família, edificando o nosso lar. É interessante que construir é algo que leva tempo, leva esforço. Agora, destruir
em contrapartida, é algo que é fácil. É fácil destruir qualquer coisa. Por exemplo, para você construir uma casa ou um prédio, normalmente leva alguns meses e alguns edifícios bem grandes levam até alguns anos, 1 ano ou mais. Mas se você deseja destruir aquele prédio, antigamente tinha aquelas bolas grandes que batiam, né? E aos poucos quebrando. Hoje em dia nem se usa mais isso. Hoje em dia tem um dispositivo que é um dinamite que você coloca dentro daquela estrutura e ele implode aquele prédio que levou 2 anos para construir, em 2 segundos ele cai. Então vamos pensar um pouco hoje que construir valores na vida dos nossos filhos, construir amizades, construir um bom relacionamento, confiança, respeito, um bom andar da nossa família, leva tempo. E destruir é algo rápido. Você destrói com uma palavra, destrói com uma atitude, destrói com um sentimento que você sente, depois você age sobre ele, uma ação tua pode ferir e colocar muita coisa a perder. A Bíblia fala que Jesus, o nosso Salvador, ele está sempre no negócio, no ministério da edificação. Jesus, ele constrói vidas. Ele constrói, ele edifica o nosso coração. Ele está sempre nos restaurando, sempre nos levantando. Mas a Bíblia também diz que Satanás, o inimigo de Deus, também tem um trabalho. E o trabalho dele não é construir, não. O trabalho dele é destruir. Ele destrói, ele quer destruir. E hoje eu lhe faço uma pergunta. De qual lado você está? Eu coloquei aqui, né? Com qual dos dois, eu e você? Para mim também essa pergunta. Com qual dos dois nós estamos colaborando? Estamos colaborando com Deus, edificando, construindo, ajudando, não é? Fazendo forte, passando tempo, construindo, incutindo valores. Ou nós estamos, muitas vezes, com nossas atitudes de rixa, de raiva, de rancor, de falta de perdão, de impaciência, estamos colocando a perder muitas coisas no nosso lar. Está a pergunta no ar aqui, e nela nós vamos trabalhar aqui algumas coisas, alguns pilares que vão nos ajudar, uns pilares para boa edificação. Eu coloquei 4, vamos falar sobre elas. O primeiro pilar que a mulher sábia vai usar, vai pegar para edificar sua casa, chama-se tempo. E a questão aqui de tempo é o tempo que eu e você passamos com a nossa família, passamos no nosso lar. Você sabia que a mulher dá o tom para sua casa? Eu estava esses dias pregando numa igreja e o tema que eles me deram é esse: mulher, a tua casa é a tua cara. Basicamente isso. Nós damos o tom, a atmosfera, o ambiente da nossa casa tem muito a ver com a gente. Se a gente é estressada, impaciente, nervosa, o nosso lar tende a ser um lar também um pouco assim, meio que estressado, todo mundo meio nervoso. É verdade isso é coerente. Mas se eu sou uma pessoa alegre, mais paciente, moderada, ponderada, calma, de bem com a vida, possivelmente, diria que 9,9% o meu lar vai ser mais calmo e pacífico também. Nós determinamos o ambiente do nosso lar. Tem um ditado americano que eu traduzi, porque meu irmão de vez em quando fala uma vez ele me disse, olha, quando a mamãe está alegre, está todo mundo alegre. Mas, quando a mamãe está triste, chateada,
Quando ela não está bem, você sabe o que acontece, né? Ninguém vai bem também. Que a mamãe deixa bem claro que ela está chateada. Quer dizer, a atitude dela é contagiante. Ela contagia todo mundo. Se ela está alegre, está todo mundo bem. Mas se ela não está bem, ela pode também colocar todo mundo assim, meio que andando em casca de ovos, meio que nervoso, meio que, sabe, naquele ambiente, às vezes tão difícil. Sabe, por isso que a Bíblia fala, nós edificamos nossa casa, porque a nossa casa tem a nossa cara. O ambiente dela depende muito das nossas atitudes, da nossa maneira de ver a vida, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de otimismo, de sermos pessoas para cima e, claro, pessoas de fé, pessoas de esperança, confiantes em Deus. Olha só, é um peso, é uma responsabilidade que cai sobre nós. E tempo é algo tão importante. Eu tenho que passar tempo com a minha família se eu desejo incutir valores na vida dos meus filhos. Tempo é fisicamente em casa. Eu sei que as mães trabalham. Eu sei que nós trabalhamos. Que nós somos ocupados. Eu venho de uma família, de uma mãe, que tinha um seminário que ela cuidava. Ela era uma diretora de um seminário teológico, onde vinham muitos jovens de todas as partes do Brasil e nações do mundo. E lá, ela era uma mãe espiritual para essas pessoas. Então, ela dava aula, mexia com música, ela era uma musicista, ela gerenciava o andamento daquela escola, ela pregava em outros lugares, dava aula. Quer dizer, era uma pessoa muito ocupada. Mas eu nunca senti falta da minha mãe no meu lar. Eu lembro na mesa, em volta da mesa, no almoço, era sagrado. Não era cada um pegando seu prato de comida e vamos lá assistir TV, vamos ver computador. Não. O tempo em volta da mesa era o tempo especial da família. Em volta da mesa. Eu lembro até o lugar que eu sentava. Do lado do meu pai, estava na cabeceira. Na minha frente, a minha mãe. Do meu lado da minha mãe estava o meu irmão Marcos. E do meu lado, a minha irmã Rebeca. Sentávamos fielmente em volta daquela mesa. Veio morar conosco uma tia, que não era bem tia, era uma senhora missionária, que tínhamos um carinho como tia. Ela estava na outra ponta da mesa. E todos sentávamos juntos. Às vezes, porque à noite minha mãe estava um pouco ocupada, teve que dar aula, sair, e nós também, daqui a pouco o filho vai estudar, fazer um curso. Nós fazíamos um lanche, e não era o tempo todo junto, mas uma refeição do dia. O café da manhã e o almoço, nós estávamos juntos. Isso é um gerenciamento. Isso quem gerencia, eu diria 90% é a mulher. É você que escolhe agregar tua família, juntar ela e falar, esse tempo eu não abro mão. E hoje, porque minha mãe fez isso comigo, nesse pleno século XXI, onde todo mundo quer estar assistindo alguma coisa, quer estar vendo não sei o quê, lá em casa é proibido. É em volta da mesa, um olhando no olho do outro, conversando, rindo, sabe, tendo comunhão em volta de uma mesa. Tem um livro sobre isso, de uma mulher de Deus, está me falhando aqui a memória, o nome dela, ela fala sobre a experiência da mesa. E é tremendo esse livro dela. E ela fala a importância, como relacionamentos são construídos, como você tem tempo de você estar ali falando, não somente jogando conversa, mas valores são incutidos ali. Então, isso leva tempo. O tempo que é tão importante. Sabe, muitas pessoas acham que a coisa mais valiosa que elas vão dar para os filhos é uma boa faculdade, ou é um pedaço de terra, um terreno, ou uma herança, dinheiro. Não é não. A coisa mais valiosa que você pode dar ao seu filho, sua filha, sua família, é o seu tempo. A mulher sábia edifica a sua casa fazendo bom uso do tempo com a sua família. Amém? Não quero aqui colocar nenhum peso sobre você e nem fazer você sentir com a consciência pesada. Não é o intuito, não é o propósito desta programação, desta palavra. Mas o propósito dessa palavra é nos incentivar, é nos desafiar a entendermos que família não cai de uma bandeja assim. Nós temos que trabalhar
edificar, correr atrás para que ela seja uma família estruturada, uma família feliz. Amém? Tempo é um fator primordial. O segundo fator primordial, segundo pilar, chama-se sabedoria. Né? Na sabedoria, chama-se paciência. Hoje em dia tem muita impaciência em todos os segmentos. Ninguém quer esperar. Ninguém quer ter tempo para as coisas acontecerem. Tudo instantâneo. Temos que ter paciência, sabe aonde? Na nossa família. Às vezes a gente é paciente com todo mundo. No trabalho é uma beleza, paciente com aquela pessoa com a gente trabalha, no estudo, no banco, aonde você trabalha, quem sabe você trabalha no comércio, na escola, em qualquer lugar, até no ministério. Você é paciente com todo mundo. Aí quando você chega na tua casa, aquela capa de paciência que você usou com todo mundo, ela cai. E aí com os teus, que são os mais importantes. Porque para mim, o mais importante é a minha família. Eu amo os meus amigos, pessoas que estão junto comigo, que estão no ministério, todo mundo é importante. Mas a minha família é o meu mais precioso presente. Todo mundo considera a família o dom mais lindo, sagrado e importante. Aí, o que acontece? Eu entro na minha casa e aquela capa de paciência que eu usei com todo mundo cai. E aí que as pessoas que eu amo mais são mais impacientes. Às vezes somos grossos, grossas, falamos com, sabe, meio áspero, meio com pressa, com raiva, com isso, com aquilo, impaciente, pavio curto, né? Para as pessoas que são mais importantes, nós temos menos paciência. E aqueles que não são tão importantes, muita gente não sabe nem o nome. A gente vê no trabalho, no comércio, na rua, num momento, tratamos com tanta paciência. E aqueles que têm tanto valor, que precisam do nosso carinho, são muitas vezes aqueles que nós não reservamos paciência. Isso é uma grande verdade. E eu sei que Deus está falando conosco hoje. Não estou aqui para colocar culpa em ninguém. Deus está falando comigo primeiro. Essa palavra é para mim, euzinha. E eu sei que é para você também. São pilares tão importantes. Não são qualquer coisa, não. Tempo investido é muito importante. Você está construindo. Para construir requer tempo. Requer paciência. Ah, coloquei um tijolo, coloquei uma argamassa, caiu errado, esquece aqui, vamos. Não, você vai lá, limpa. Tá errado, vou sentar de novo. Eu já vi pessoas, uma vez trabalhando no trabalho na minha casa, e o pedreiro falou assim, não ficou legal não. Ele quebrou todinha aquela parede. Eu disse, não, meu Deus, não faz isso. Não ficou bom. Eu quero fazer bem. Então leva tempo. Quebrou para construir de novo. Aos meus olhos estava uma maravilha. Mas ele que é o profissional, ele que entende, ele achou que não estava. Então, leva tempo. E leva paciência. Nós vamos falar no próximo bloco, vou voltar com você, falando sobre esse ingrediente tão importante, necessário para a edificação da nossa casa, chamado a paciência. Uma mulher, ela é sábia, é um fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido aonde? Na nossa vida. Todos queremos paciência, mas nem todos estamos dispostos a pagar o preço. Olha o que diz Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que as dores, os problemas, as tribulações, elas produzem paciência na nossa vida. Amém? É algo muito forte, amém? E é algo tão necessário na nossa família. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais, voltando com você nesse assunto sobre os pilares para uma boa edificação da nossa casa, nosso lugar tão especial, que é o nosso lar. Amém? Nós vamos agora rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você.